seus olhos. Começa a falar com Deus. Senhor Jesus, as nossas expectativas estão em Ti. Nós já podemos sentir Tua presença nesse lugar. Faça tudo o que o Senhor preparou para este dia, porque a Tua palavra diz que os sinais seguirão os que creem, e nós cremos nos Teus sinais. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa pouca fé, e que nós possamos alcançar nessa manhã uma fé suficiente para alcançarmos aquilo que o Senhor quer nos entregar. Antes de tudo, nós queremos prestar a Ti toda a nossa reverência. Antes de tudo, nós queremos adorar o Teu santo nome. Antes de tudo, Pai, nós queremos dizer que nós somos gratos. Eu sei que é simples para um rei. O Senhor é rei, o Senhor é Senhor. O Senhor está no mais alto lugar. O Senhor está sentado no trono à direita do Pai. Eu sei que é simples para um rei, mas é de todo o nosso coração. Receba o nosso aleluia. Dê ordem ao seu coração nessa manhã, para que ele diga aleluia. Levanta tuas mãos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Diga, então vou levantar mais uma vez. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Nada novo achei pra dizer, então como expressar minha gratidão, minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar As minhas mãos e louvar, cante mais alto, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Faz assim comigo. Oh, 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 oh. Mais uma vez. Oh, Teu nome é o mais alto, Jesus.
Teu nome é o mais alto, Jesus. Isso, continue adorando. Isso, glorifica o nome do Senhor. Santo para sempre, Jesus, tu és. Oh, Jesus, nós nos rendemos diante do Senhor. Isso, querido, não cesse de dizer que Ele é santo. Isso, não cesse de dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é grande e que Ele é santo, 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 santo para sempre. Aleluia. Aleluias. Cante com fé. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, os que em ti se foram, canta com força. E os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Agora declara com fé: teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome, teu nome, teu nome, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome, Jesus, é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Eu queria dar um minuto para você dizer que Ele é santo, querido. Eu queria dar um minuto para você exaltar e dizer que Ele é santo. Diga: santo, 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 santo. Isso. Abra sua boca, declare que Ele é santo. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Lute nessa manhã com as suas armas. Nós te adoramos, Jesus. A nossa arma nessa manhã é a nossa fé. A nossa alma nessa manhã é a nossa fé. A nossa arma nessa manhã é a nossa fé. Oh!
lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Diga com fé agora. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutável é. Aleluia, teu nome é imutável. O inferno não prevaleceu, Jesus. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir. Eu te adorarei. As muralhas vão cair, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, diga, o inferno não prevaleceu. O inferno não prevaleceu e nunca prevalecerá. E nada irá impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. E agora as cadeias vão cair quando cantamos. Vai, vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
sori cantará e andará babacê. Teu nome infalível, Xiri andará sori andará barabara e andará sori andará. os reinos vêm e vão, De cantará e andará seu sori dele trono baba sori andará babacê. acima está. Cara e andará bacê e andará bacê. Seu nome Cante, 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 declare, declare. imutável Tu és o Deus do impossível, Jesus. Tu és o Deus do impossível. Tu és um Deus além do impossível. Nós cremos no Teu nome. Nós cremos no poder do Teu nome. Diga isso para Ele. Jesus, eu creio no poder do Teu nome. Diga. Abre a sua boca e diga, declare. Jesus, Teu nome é poderoso. Teu nome é poderoso. Aleluias. Aleluias. Eu creio em Ti, Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu creio num Deus do impossível. Declare com fé, querido. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Canta com fé. Eu posso ir além com seu poder. E hoje você vai além. Em Ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em Ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Em todo tempo tu me guardas. Oh, eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Declare. Eu não viverei pelo que vejo. Se preocupe em adorar, se preocupe em adorar. Eu posso ir além com teu poder. Em Ti muralhas caem. Declare. Portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em Ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a Tua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Continua glorificando, continua glorificando. Continua glorificando, continua Aleluia. adorando. Aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia. Levante as suas mãos bem alto. Feche os seus olhos. Tire toda a sua expectativa do homem, toda. Coloque
Coloque a sua expectativa em Jesus. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém? Cumprimenta aí uns 3.000 irmãos do seu lado aí. Uns 3.000, glória a Deus. Cumprimenta um irmão, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, a paz do Senhor seja com vocês. Pode sentar, amém? Em nome de Jesus. Pode sentar. Eu vou correr, senão a gente não atinge o objetivo, amém? Quem lembra que eu falei que hoje é um culto diferente? Quem lembra? Uma cruzada de milagres, amém? Uma cruzada de milagres pode ser com uma pessoa só. 1.000, 10.000, amém? O importante é estar aquele que crê em milagres e aquele que faz o milagre. Aleluia. Se você tiver aquele que faz o milagre e aquele que crê em milagre, você tem uma cruzada de milagre, amém? Então não é, o Senhor é o mesmo, glória a Deus. Queridos, você que trouxe a sua contribuição para a obra de Deus, a sua semente, pegue na sua mão rapidamente, em nome de Jesus. Quero ser bem objetivo mesmo, porque eu quero trazer todo um fundamento na palavra de Deus para você, e em seguida nós vamos ministrar, amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pegue na sua mão sua oferta, seu dízimo. Você que é dizimista. Você que é dizimista, é você que alavanca. Dizimista, ofertante, é você que alavanca o crescimento da igreja. Amém? É você que proporciona as coisas organizacionais da igreja para crescerem, as ações, tudo. A parte física, amém? Estrutural, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Essa água aqui é minha, né? Todas que tiverem aqui, acho que eu vou tomar. Amanheci hoje, mas uma sede. Não consegui dormir direito à noite. O Senhor me acordou de madrugada, acho que era 1 e pouco, depois era 4 e pouco. Aí eu falei, vamos lá, Senhor. Vamos buscar o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. E você de casa também pode acompanhar, conferir tudo que vamos trazer aqui. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois a palavra é transmitida, então a gente se dirige a vocês aqui e se dirige também a irmãos que estão em outros países, pessoas que acompanham o nosso trabalho, que também estão bebendo dessa fonte aqui, mesmo não estando aqui. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis 2, 17. Deus disse. Eu vou trazer versículos, mas depois você pode ler o contexto na sua casa, amém? É só você anotar, ou você depois assistir o vídeo, você confere. Eu faço questão que você faça isso, amém? Porque esse tema que a gente tem aqui hoje parece óbvio, mas não é. Tem muita gente que não crê que Jesus é o mesmo.
Tem muita gente que não crê, de fato. Existem o que nós chamamos de uma fé cessacionista. Existem muitos que creem que quando morreu o último apóstolo, morreram também os sinais, os dons, o poder do Espírito Santo, os milagres de Jesus. Amém? E nós, diferente de quem acredita dessa forma, nós somos continuistas. Nós cremos, como diz em Hebreus capítulo 8, verso 13, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus. Gênesis 2:17 diz assim: Deus disse: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, olha o que está escrito na minha tradução aqui, com toda certeza morrerás. Nem precisava estar escrito com toda certeza. Você concorda comigo? Porque uma vez que Deus falou, você tem dúvida? Eu não tenho. Amém? Então Deus disse para Adão: no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. O fato é que Adão comeu junto com Eva depois Adão. Amém, queridos? No capítulo 3 do verso 17, nós temos agora uma outra abordagem de Deus. Nós sabemos que Adão e Eva desobedeceram, e nós temos agora uma outra fala de Deus. Depois que eles comeram daquilo que era proibido, então Deus disse novamente, agora no capítulo 3 do verso 17: então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te proibira comer. Olha só que forte isso aqui, preste bem atenção. Quem veio com muita fé aqui nessa manhã? Quem veio particularmente, agora é uma pergunta específica, quem veio hoje para ser curado? Curado mesmo, de enfermidade. Quem veio? Amém, glória a Deus. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer. Olha só o que Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Olha só: com sofrimentos obterás do solo o teu alimento. Tem muita gente que procura uma resposta ao sofrimento. Pode ter certeza que a palavra de Deus, ela é essa resposta. Amém? Pode ter certeza que Jesus, o Cristo, Ele tem a resposta exata, específica, direta, salvífica para a sua vida nessa manhã. Amém? Então Ele diz: maldita será a terra, com sofrimentos obterás do solo o teu alimento. Todos os dias da tua vida, a terra produzirá espinhos, ervas daninhas. Perceba que se a terra passou a produzir espinhos e ervas daninhas, isso significa que ela não produzia isso antes do pecado. Amém? Então, além de sofrimentos, além de enfermidades, a terra passa a produzir espinhos. As coisas ficam mais difíceis. Amém, queridos? Muito difícil se torna. Tudo se torna difícil. Tudo se torna um fardo. A própria vida humana se torna um fardo para nós. Aleluia. Então, e tu terás de comer das plantas do campo. O Senhor ainda usa de graça, né? Ainda dá o caminho para o homem que ajudaria ele. Se ele se alimentasse das coisas da terra, isso seria melhor para ele. Amém? Você vê como que Deus é um Deus de graça. Deus nunca quis que o homem se perdesse. Deus sempre quis o que nós chamamos de intimidade, comunhão. Deus sempre quis que toda a raça humana conhecesse a Ele.
quando o homem cai, antes ele tinha o conhecimento de Deus, sim ou não? Quando ele morre o conhecimento que ele tinha de Deus. É como se fosse passado uma borracha na memória que o homem tinha de Deus. Agora, Deus, agora entra na nossa vida um ponto de interrogação sobre Deus, a respeito de Deus. Então agora, cumpre-se o que Isaías profetizou. E todos como ovelhas, cada um seguiu o seu caminho, como ovelhas perdidas. Cada um agora segue o seu caminho, cada um inventa o seu Deus. Cada um agora se perde por um lado. Lá no livro de Isaías, a palavra de Deus fala isso. Preciosos irmãos, tudo começa no mundo espiritual. Nós temos uma consequência que nós acabamos de comentar aqui. Mas tudo começa na vida espiritual, no reino espiritual. Quando o homem ele peca, ele estava numa condição de perfeição, ele estava no reino de Deus, ele estava no paraíso. Aquilo que ele fez no reino espiritual, a desobediência, o pecado que ele comete, aquilo vai afetar diretamente a sua vida, agora o seu futuro. Então tudo começa no reino espiritual. O reino espiritual é uma realidade. O reino espiritual é real. O reino espiritual não é uma filosofia, não é uma falácia. Nós conhecemos a dimensão em que vivemos, mas existem outras dimensões. A exemplo da dimensão da eletrônica, por exemplo, que há alguns anos foi descoberta. Amém? A dimensão do plasma, a dimensão da fibra ótica, da internet. Como que era a nossa vida, como que era a nossa comunicação há 30 anos atrás, como que é hoje? Como que era antigamente para você ser amigo de alguém que mora lá no Japão? Como que é hoje? Como que é o conhecimento hoje? Como que é o acesso? Como que é a velocidade hoje? Porque o homem descobriu a quarta dimensão. Existem dimensões. Não, o que nós vivemos aqui não é até aqui. Nós não temos, além do que nós vemos, além do que nós alcançamos, além do que nós podemos medir, matéria, espaço, altura, profundidade, existe muito mais além disso. A Bíblia diz que aquilo que se vê foi feito a partir daquilo que não se via. Hebreus no capítulo 1, a Bíblia diz que o visível foi criado pelo invisível. A palavra estrondosa de Deus, a Bíblia diz que do nada Deus criou. Lá no princípio a Bíblia diz que no princípio criou Deus. A palavra hebraica ali é Bereshit bara Elohim. É do nada, Deus criou do nada todas as coisas. Amém, queridos? Então o homem, ele foi criado por Deus perfeito. Deus não criou o homem doente. Deus não criou o homem depressivo. Deus não criou o homem sem identidade. As pessoas, a maioria das pessoas hoje, elas têm crises de ansiedade por consequência de uma crise de identidade. Porque eu existo, porque eu vivo, porque eu sofro, porque eu nasci assim, porque eu vivo assim. E elas não têm respostas. Muitos deles fazem o quê? Se suicidam, se matam ou se perdem mais ainda. Porque a Bíblia diz no Salmo 42, no verso 7, que um abismo chama outro abismo. Amém, queridos? Preste bem atenção na palavra, tá? Deus fez o homem para viver, Deus não fez o homem para viver em pecado. Esse é o ponto. Deus fez o homem para viver em santidade. Deus não fez o homem para viver em pecado. Sua condição era perfeita. Como consequência do pecado, nós temos fraquezas. Como consequência do pecado, nós temos enfermidades. Como consequência do pecado, nós conhecemos as doenças.
Como consequência do pecado, nós temos os males. Isso engloba a maldade também, etc. E por fim de tudo isso está levando para onde? Culmina onde? Na morte. Deus disse, lá no verso 17, no capítulo 2, no dia em que comeres, morrerá. Deus deu uma sentença, o homem desobedeceu, a sentença agora passa a estar sobre todo ser humano, sobre toda a descendência de Adão. Aleluia. Então agora, depois de tudo isso que nós falamos aqui, fraquezas, enfermidades, doenças, além de tudo isso, estamos também fadados à morte. Tem alguém aqui que duvida da morte? Quem ousa? Quem se dispõe a duvidar da morte? Quem aqui sabe o que é morte? Todos nós sabemos. A gente já nasce já sabendo. Não pega aí, menino. Se tocar aí na tua... É perigoso o quê? Morrer. Uma das primeiras coisas que a gente já aprende. Não dá nem tempo de viver, já está ouvindo falar de morte. Aleluia. Observe, irmãos, como o nosso corpo, ele entrou num processo de degradação depois do pecado. O nosso corpo, como eu já disse, ele não tinha doença, não tinha enfermidade. Observe, em essência, como o nosso corpo responde à poluição. Qual que é a consequência disso? As infecções. As infecções estão aí, os vírus estão aí, as bactérias estão aí. Estamos todos em uma cadeia de degradação. Estamos todos condenados a adoecer e a morrer. Não existe um homem, nem o mais sábio de todos, nem o mais rico de todos no mundo, nem o mais famoso que já existiu. Nenhum homem tem condições de mudar essa lei. Nenhum. Ele pode ter todo o dinheiro, ele pode conseguir triplicar o seu tempo de vida, mas ainda assim ele está fadado. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e por isso todos foram destituídos da glória de Deus. Todos caíram. Então a nossa salvação, se todos caíram, não tem como estar em homens. A restauração à vida, é impossível achar vida em alguém. Quem compreende até aqui? Por isso, meus irmãos, que quando as escrituras apontam para o Messias, o ungido, o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, verso 29, quando o Senhor Jesus vai se aproximando do Rio Jordão, João Batista, ele aponta para ele era ali a voz profética do tempo, a maior autoridade da época. Ele era a linhagem do sacerdócio, ele era a linhagem de Deus ali, ele era a voz, a boca de Deus ali. A voz de Deus não estava em Herodes, a voz de Deus não estava em Anás, em Caifás. A Bíblia diz que existiam lá, naquele tempo, os imperadores, existiam ali os religiosos da época, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor apareceu na boca de quem no deserto? De João Batista. Então ele era a voz de Deus, como profetizado também por Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele era a voz daquele tempo, ele era a voz daqueles dias, e ele aponta para Jesus, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso quer dizer muita coisa. Não estranhe se você começar a ser curado durante a pregação. Amém?
Porque não é o homem, lembra? Não é o homem. Quem lembra que nós falamos isso? Ministrou, o Jadilson, que estava ministrando, falou logo no início. Olha o Espírito Santo avisando você, não é o homem. E se não é o homem, se é Deus, então tudo é possível. Então, se o tumor desaparecer, explodir, se a partir de hoje você perceber que a sua saúde começou a voltar, lembre-se. Amém? Aleluia. Então João Batista ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia chama ele também de o ungido. Messias significa ungido. Amém? Tanto no grego como no hebraico, isso não importa agora. O Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Perceba que a vida tem tudo a ver com santidade. Ninguém, se nenhum homem poderia salvar, se nenhum homem poderia dar um jeito na humanidade, porque todos pecaram, então nós precisaríamos de um homem sem pecado. E agora temos aqui o Messias, um homem sem pecado, um homem santo. Aleluia. A vida tem tudo a ver com santidade. Doenças, enfermidades, morte, pragas, maldade, tudo de ruim tem a ver com pecado. E vida tem tudo a ver com santidade. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele poderia dizer isso. Só Jesus tinha autoridade para falar que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém mais tinha essa autoridade. Ninguém mais tinha autoridade para falar como Ele falou. As Escrituras, elas previram antes da vinda do Messias, a sua chegada, o seu nascimento, aquele que viria sem pecado. No Salmo 49, no verso 9, quero lembrar a você, olhe para Jesus, ouça essa palavra e olhe para Jesus pela fé. Amém? Salmo 49, verso 9. As Escrituras, elas já previram anteriormente pela boca dos profetas. Davi era um profeta, que viria alguém santo. Se ninguém poderia fazer nada por ninguém, se Elon Musk, Biden, Bolsonaro, Lula, ninguém pode fazer nada por ninguém. Aquela pessoa, nenhum ser humano, o homem, na sua mais alta sabedoria, eu chamaria de inteligência, não pode fazer nada por ninguém. Aleluia. No Salmo 49 está escrito: por isso tampouco viverá para sempre, e deixará de ver a corrupção. A Bíblia diz que, em outra tradução, na ARC, se eu não me engano, ela diz que o seu santo ele não ficará preso no Hades, ele não poderá ver a corrupção. Coloca para mim a ARC. Para que viva para sempre, coloca a ARC, Gustavo. Não tem? Vamos ver aqui a King James. Para que viva para sempre e não sofra natural decomposição. A Bíblia estava aqui dizendo que Jesus, ele não poderia ver a corrupção, a decomposição. A Bíblia aqui está apontando para o processo que acontece quando o ser humano morre. Quando o ser humano morre, a partir da sua morte inicia-se a partir do terceiro dia o processo de putrefação. Começa o processo de decomposição. Amém?
Quem aqui já sentiu o cheiro de carniça? A Bíblia fala que um homem havia morrido chamado Lázaro e já era o 4º dia da sua morte, já estava sepultado. E quando Jesus chegou naquela cidade em Betânia, a Bíblia diz que Marta falou: Senhor, já é o 4º dia, já cheira mal. Os judeus tinham a tradição de visitar o túmulo, de levar especiarias para o morto. Eles preparavam o corpo, eles usavam especiarias, eles faziam isso. E por isso que nós temos o relato de que as mulheres, no 3º dia, elas foram no sepulcro de quem? De Jesus. Elas foram porque era uma tradição ir no sepulcro, entrar no sepulcro, e eles levavam perfumes, especiarias. Era uma espécie de preparação. Quem lembra quando uma mulher pecadora derramou um perfume nos pés de Jesus? Jesus disse: não detenha ela, porque ela já está me preparando para o meu sepultamento. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia, ela aponta para que ela aponta para um homem que não veria a corrupção, a decomposição. Nós podemos conjecturar isso aqui. É mais ou menos assim: um homem morreria, seria posto na sepultura, sua alma desceria ao Hades, e é como se a morte, quando olhasse para ele, dissesse assim: esse nós não podemos. Até aquele momento todos estavam lá. Mas quando entrou um homem no inferno, no Hades, quando ele morreu, quando ele desceu as partes baixas no Hades, no inferno, nós podemos fazer esse pensamento. E a Bíblia diz isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 55, a Bíblia diz, olha o que Paulo escreveu: por conta de que Jesus venceu a morte. Irmãos, isso é muito poderoso. Onde está, ó morte, a sua vitória? Quando o Espírito Santo, ele, através de Paulo, deixou essa escritura para nós, isso aqui é muito profundo, irmão. Ó morte, aonde está? Nós podemos agora falar isso também. Nós que cremos em Jesus, somente quem crê em Jesus, somente quem crê em Jesus pode também agora apontar para a morte e falar: eu não tenho mais medo de você. Aleluia. No verso 10, a escritura continua dizendo assim: porque vê que os sábios morrem. Os sábios, a escritura ela não está tripudiando em cima da fraqueza humana, ela está mostrando uma realidade. Todos os que você pesquisar na história, com exceção de Jesus, morreram e a morte os tragou. Todos os que morreram fora de Jesus foram tragados pela morte. Buda, Maomé, pode pensar quem você quiser, ainda que essa pessoa tenha 100 bilhões de seguidores, ainda que ele tenha deixado uma seita, uma religião com milhares de seguidores, bilhares em todo o mundo, mas a Bíblia diz que somente Jesus venceu a morte. Todos os demais estão lá sepultados. Aleluia. Como que nós podemos provar isso? Que o nosso Jesus ressuscitou. A pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, a pregação de Paulo em Atenas, a pregação de Filipe em Samaria era sobre esse Cristo, esse Jesus. Aleluia. A pregação apostólica
ela contém a mensagem do arrependimento, porém ela também vem acompanhada de poder e milagres e a manifestação do poder desse Cristo. Aleluia. Paulo, quando chegou em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele disse: eu não me apresentei a vocês por meio de palavras persuasivas. Eu não me apresentei a vocês por meio de palavras de sabedoria humana. Eu me apresentei diante de vocês por meio de poder. Porque a palavra de Deus, ela não é uma falácia. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aleluia! A enfermidade obedece, ela se prostra, ela cai diante do poder do nome de Jesus. Os demônios saem aos gritos diante do poder do nome de Jesus. Aleluia! Quando Filipe desce a Samaria, em Atos no capítulo 8, no verso 5, a Bíblia diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais. Aleluia! Eles ouviam e viam os sinais. Aleluia! O Evangelho, ele é a palavra e ele é acompanhado por sinais. Os pais da igreja, os mais confiáveis da igreja, aqueles que formam a patrística da igreja, os pais da igreja, homens santos que deram continuidade à igreja, ao movimento apostólico, a maioria deles, os que deixaram relatos, eles escreveram que a igreja verdadeira é aquela que aonde se manifesta nela os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Pode pesquisar, quem quiser. Mas não pesquise no Google, pesquise de verdade. Procure livros. Amém, queridos? Procure fontes confiáveis. Os pais da igreja, homens de Deus que viveram antes de nós, assim como os apóstolos, eles repetem o mesmo que os apóstolos disseram, porque Jesus Cristo não mudou. Então, eles prestavam atenção no que Filipe dizia, eles ouviam e viam os sinais. No verso 7 diz assim: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Tem muita coisa que você acha que é físico e é espiritual, sabia? Tem muita coisa que está acontecendo na tua vida que você nem imagina o que está por trás. Entidades malignas, entidades, espíritos de morte, espíritos de enfermidade, setas, obras de bruxaria, obras de feitiçaria. Quem viu um vídeo que foi postado recentemente no Instagram? Um jogador de futebol americano, ele estava jogando e uma feiticeira na arquibancada sendo filmada fazendo uma magia negra. Ela levou um bonequinho do jogador, completamente caracterizada, a mesma cor, tudo, e ela, quando ela começa a fazer aquela magia, o cara cai lá no campo e começa a passar mal e começa a ser socorrido, e ela lá, e sendo gravado isso. Irmãos, o mundo espiritual é muito mais real do que o material. Tem muita coisa que o diabo está por trás. O pecado sempre é a causa. Amém? O pecado sempre é a causa, mas tem muita coisa aonde por trás daquela situação demônios estão agindo na mente, na alma, no corpo. Aleluia. A pessoa, ela tem pensamentos. O diabo, ele não é onisciente. Deus é onisciente, mas o diabo, ele é ciente. Percebe a diferença?
Ele não é onisciente, mas ele é ciente. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe quem você é. Ele sabe o nível de fé que você tem. Quem está entendendo aqui? No verso 8, 7 ainda, na parte B. E muitos que tinham espíritos imundos saíam de muitos que os tinham aos gritos. E muitos paralíticos, coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E a Bíblia diz que aquela cidade foi ganha para Jesus Cristo. Eles creram através dos sinais. Aleluia! Eles creram através dos sinais. E eles se entregaram para Jesus, porque só há vida em Jesus. Só existe vida em Jesus. Mas pastor, mas o senhor não falou que todo mundo está fadado à morte? Sim. Mas a sepultura para quem crê em Jesus não é o fim. Aleluia! Jesus promete a vida eterna. Isso aqui é só uma antessala. Amém, queridos? É uma antessala. Aleluia! Se você responder essa mensagem com fé, o poder de Deus começa a agir. A obra de Cristo, a obra redentora, o sangue redentor de Cristo, o poder de Cristo, ele começa a entrar na sua vida. E ele começa a trazer vida para você. Aleluia! Observemos o ministério de Jesus, Lucas capítulo 13, versículo 10. E aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, verso 11, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade. Nós temos aqui a menção de um espírito de... Qual que é o nome desse demônio? Não é o nome que o sincretismo religioso dá. O nome que o sincretismo religioso dá foi os próprios demônios que se denominaram assim para eles, para se familiarizarem. Pombagira, tranca-rua. Mas a Bíblia chama de setas. A Bíblia chama de terror noturno. Eu sofri disso. Gente, para mim, quando anoitecia, eu era criança, era terrível. Irmãos, era terrível, irmãos. Quando dava a noite, irmãos, o meu trauma era quando meu pai falava assim: vamos todo mundo dormir. Irmão, parecia que era o fim aquilo, era o meu trauma, era ouvir isso. Vamos todo mundo dormir. Eu sabia o que me esperava. Quando apagasse a luz, eu sabia o que me esperava, o medo. Aquele terror. O medo é um espírito, não é um sentimento. Amém, querido? Estou falando do medo, do terror. Estou falando do medo natural do ser humano. Existe um medo natural, que é um dispositivo de segurança que todo ser humano tem. Vou cair aqui então. Amém, queridos? Isso Deus colocou na gente. Estou falando daquele medo que destrói, que estrangula a tua alma. Gente, eu suava, eu me cobria. Naquele tempo, a avó pegava resto de trapo e fazia um negócio que nós chamamos de acolchoado. Aquilo pesava uns 30 quilos, irmãos. Era o que nós usava para dormir. Não era essas mantinhas de hoje aí, não. Era aqueles acolchoados, aquele negócio pesado, irmão. Eu entrava debaixo daquilo ali, me cobria e suava, e o medo, e suava. Irmãos, quando começava a clarear o dia, era o alívio. Eu me lembro quando minha mãe me levou na igreja, eu tinha 8 anos. Quando o pastor começou a orar por libertação, ânsia de vômito, vontade de sair correndo, tontura. Eu, minha irmã, cadê minha irmã? Onde está ela? Pastora Silvana está ali atrás. Pastora Silvana, posso falar, pastora Silvana?
Vai me processar não, né? Vai me processar não, né? Brincadeira. Pastora Silvana tinha o quê? Uns 9 anos. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela foi num culto que era um culto para crianças. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, para você já ir crescendo e amadurecendo espiritualmente. Não existe Evangelho Kids. Não existe Espírito Santo Kids, Espírito Santo Teens, Espírito Santo terceira idade. Existe Espírito Santo, existe Evangelho. Não estou falando aqui contra a forma de lidar com as crianças, vestir uma roupa diferente, brincar com eles inteiros. Não estou falando contra isso não. Eu estou falando do modo operante do poder do Evangelho. E eu me lembro, eu estava lá, era uma reunião, culto de crianças. E a minha irmã, eu me lembro que ela tinha ido na casa de uma tia que servia um demônio chamado Cosme e Damião. Quem já ouviu falar desse demônio? O pessoal acha que é santo, né? Isso é um demônio. Mas ele no sincretismo religioso, ele se passa por Pedrinho, Mariazinha, ele pede bala, chiclete, pilulito. Ele manifesta e ele começa, mas ali não tem nada disso, é demônio mesmo. E eu me lembro que ela tinha ganhado uma bala, era bem no mês de agosto, que eles comemoram, não lembro agora, não lembro. Setembro, sei lá, não lembro agora, não importa. E ela foi para esse culto. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Quando o pastor começou a orar, ela manifestou com o demônio. Mas graças a Deus por isso. Graças a Deus porque ali ela foi liberta. Graças a Deus, aqueles cultos que minha mãe me levou e eu fui sendo liberto, daquele medo. No entanto que com 12 anos de idade eu já estava expulsando, era demônio de gente. É sério. No contrário do medo, agora eu tinha o Espírito do Senhor, a autoridade desse Cristo na minha vida. Minha mãe, eu me lembro como se fosse hoje, ela levantava para preparar o café para o meu pai, que ele ia trabalhar. Na época ele trabalhava numa empresa aqui próximo no 30. E ela tinha o costume de todos os dias, o pai saía de casa 5 horas em ponto, o pai era muito pontual. E ele gostava de comer carne com farinha de manhã e tomar um cafezinho. Ele não comia pão, ele era um baiano nato, sabe? E eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe, ela levantava umas 4:30, dava umas 5 horas, a luz acesa, casa de 2 cômodos, casa pequena, é natural acordar as pessoas que estão dormindo, amém? Cozinha era quarto para nós. E ali, eu lembro nitidamente, minha mãe na frente do fogão, do nada, ela falava assim: Nildo, meu pai chamava Anildo, ela falava: Nildo, eu estou passando mal. Ela mal acabava de falar e caía no chão. E ali ela começa a definhar. Ela começa a ficar doente. Ia no médico, o médico não descobriu o que tinha. E nós temos uma lembrança que um determinado dia ela estendia a roupa em cima da laje. E ela, eu não lembro, mas ela é o fato existente aqui, real, para comprovar isso. Ela, um determinado dia, ela encontrou uma obra de bruxaria no vestido dela, estendido em cima da laje. Depois desse dia, ela começou a ter... Minha mãe tentou se matar várias vezes. Na época, quem lembra do Baygon? Quem aqui? Baygon. Era um veneno que existia antigamente. Eu lembro de várias vezes minha mãe sendo socorrida por um moço que tinha um Fusca, que ficava sempre aqui perto de casa. Te descia correndo, pelo amor de Deus, um dono de um bar que tinha também ajudava. Foi socorrida várias vezes porque jogava aquele trem na cabeça. Ela estava perturbada, doente.
E eu me lembro o dia que minha mãe entrou numa igreja que orava, que cria nos dons. E ela pisou o pé na escada. E ela já começou a sentir algo estranho. Quando começou a oração, eu só lembro minha mãe não, os demônios gritando. Minha mãe era para ter morrido há muitos anos. Minha mãe agora está com 70 aí? 70 aí? Vem cá, mãe. A mulher que ia morrer aqui, vem cá. 72 anos botando o inferno abaixo. A mulher que ia morrer aqui, para a honra e glória dela, minha, de homem, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Obrigado, mãe. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. E olha só, voltando aqui no texto de Lucas 13:10, preste muita atenção. Aconteceu num certo sábado que Jesus estava ensinando e que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos. Essa mulher há 18 anos, ela era vítima de um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Você vê, ele mantinha ela doente, aquele demônio. E ela caminhava encurvada. Olha a situação dessa mulher. Ela andava mais ou menos assim, acredito eu, sem condição alguma de se endireitar. Era um demônio ali, gente. E ao observá-la, Jesus, quando observou, olha o coração desse Deus, olha o modelo que Ele é para nós, pediu que ela viesse à frente. Tem pessoas que às vezes acham que é invenção nossa, né? Quando a gente fala assim, vem aqui na frente. Quem está entendendo? Tem gente que acha, gente, tudo que a gente faz aqui, pode ter certeza, está na Bíblia. Amém? Eu nem quero ousar fazer alguma coisa que Jesus não tenha feito. Apesar que eu nunca cuspi no chão, misturei com terra e passei no outro. Imagina se fizer isso aí, estou preso. Amém? Vão chamar de heresia, mas Jesus fez isso. E Jesus chamou para que viesse à frente. E Ele disse, olha o que Jesus disse. Eu posso conjugar essa ação de Jesus agora, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo. Mas aqui Ele disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida lhe impôs a doutrina. Quem lembra, domingo passado nós falamos das doutrinas, dentre elas tinha imposição de mãos. Quem lembra? Olha o Senhor aqui, Ele libera a palavra e Ele impõe as mãos. E naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Aleluia. Entretanto, os dirigentes da sinagoga, indignados ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão há 6 dias que devemos trabalhar, que ele estava tentando jogar a tradição, tentando contrariar Jesus com a tradição, mas eles não entenderam que Jesus, Ele também é o Senhor do sábado. Sabe o sábado que o adventista guarda, que é o sábado da lei? Eles não entenderam que o nosso descanso é Jesus. O sábado, para quem é cristão genuíno, o sábado é Jesus. O descanso é Ele. Aleluia. Ele é o sábado. Ele é o nosso sábado. Aliás, nós não devemos guardar só o sábado. Nós devemos guardar a segunda, a terça, a quarta. Quem lembra do candelabro? Tem 7 hastes. Candelabro, 7 hastes queimando. É fogo do Espírito Santo na segunda. Quantos dias tem a semana? 7 dias? Então tem fogo do Espírito para cada dia da semana. Aleluia. É poder de Deus na segunda, poder de Deus na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E todo dia eu descanso no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor exclamou. Olha o que Jesus diz para eles: hipócritas, porventura cada um de vocês
não desamarra no sábado o seu boi no estábulo ou tira dali para dar água para ele? Em uma outra ocasião, Jesus falou: se você vê o seu animal caindo no buraco, você não salva ele no sábado? Seus hipócritas. Aleluia. Verso 16, Jesus disse: sendo assim, por qual motivo não deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Aleluia. João capítulo 14, verso 12: em verdade vos asseguro. Olha o que Jesus disse, olha o que esse Jesus disse. João 14, verso 12: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Aleluia. Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo as mesmas obras. Marcos 16, Jesus disse: aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Lembra que só Ele veio sem pecado, se fazer pecado no nosso lugar? Lembra que não tinha jeito para nós? Lembra que o Messias veio, o unigênito de Deus, o Santo de Deus, um homem justo, sem pecado? Lembra que ninguém poderia fazer nada, mas Ele pode? Aleluia. Todavia, quem não crer será condenado. Quem não crê em Jesus, ele permanece na condenação. Jesus veio, o homem já estava condenado. Quem não crê em Jesus, ele não é condenado novamente, ele permanece na condenação que ele já estava. Aleluia. A nossa única chance é Jesus. A nossa única chance é Ele. E Ele diz no verso 17: e estes sinais. Como saber que Jesus é Deus? Como saber que o Evangelho é real? Jesus disse no verso 17: e estes sinais acompanharão aos que crerem. E olha o que Ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Você já percebeu que os crentes parecem um bando de doido? E é uma maravilha estar no meio desses doidos. Você já percebeu? Tem gente que fala umas línguas inteligível. Aleluia, está escrito aqui, glória a Deus. Queira falar também, queira ser cheio também. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem. Jesus não está falando aqui para você fazer o teste não, tá? O que Jesus disse aqui não é para você chegar em casa e falar: pera, deixa eu ver se essa palavra é verdadeira mesmo. Mãe, enche o copo aí, não é isso. Mas se alguém intentar contra a sua vida, pode ter certeza, inclusive eu já vi testemunho, eu já vi muçulmano se converter, sabe como? Porque há um mês o pai e a mãe estavam colocando veneno para o filho e não acontecia nada. Um dia eles chegaram para o filho e falaram assim: filho, hoje nós vamos para o culto com você. O filho não entendeu nada. Como assim, mãe? Porque no mundo árabe, filho é deserdado e até mesmo morto se ele negar a fé muçulmana. Sabia disso? Então, como o Evangelho ele é tudo, e a Bíblia diz que nós temos que deixar tudo, renunciar tudo por Ele. Então a Bíblia diz que talvez você tenha que deixar pai e mãe também. Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, filho, não é digno de mim. Esse é o Evangelho, seja bem-vindo ao Evangelho. Talvez você será perseguido. Aliás, Jesus disse que nós seremos. Talvez nós não estamos ainda vivendo num momento de perseguição, mas você tem que estar preparado. O Evangelho não é algodão não. O Evangelho é a espada. Ele é a única esperança para a humanidade. Aleluia! Se alguém tentar te envenenar, pode ter certeza que se Deus quiser, Ele te livra. Ele não vai livrar para mostrar que você é bom, não. Ele vai livrar para mostrar que Ele é poderoso. Sadraque, Mesaque e Abednego falou: pode jogar na fornalha. Pode jogar.
não vamos te dobrar. Nós cremos num único e verdadeiro Deus. Pode jogar. Se o nosso Deus quiser, Ele nos livra. Se não livrar, nós estamos no lucro. Amém? Glória a Deus. Um cego uma certa vez foi curado. Em João capítulo 9, verso 25. E uns homens querendo pegá-lo em alguma contradição, querendo achar alguma coisa para matar Jesus. Inocentes. Jesus, ele se entregou. Jesus disse: ninguém tira minha vida, eu a dou. Só precisava cumprir um tempo. Ele só precisava cumprir o seu ministério. Jesus, irmãos, sabe de quem era aquela voz? Crucificam? Quem sabe de quem era aquela voz na boca do povo? Do próprio Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo na cruz. Se ele não morresse pelos nossos pecados, não haveria chance nenhuma para nós. Nós estaríamos todos condenados ao inferno e talvez já estaríamos lá. Ele se entregou. Amém? Ele venceu. E nós vencemos com ele. E aquele cego, quando foi indagado, ao que retorquiu, porque eles perguntaram, eles falaram: esse homem que te curou, quem é ele? Esse homem é pecador, esse homem não sei o que. O cego, olha a resposta do cego: se ele é pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora eu estou vendo. Aleluia! Glória a Deus. Atos do capítulo 10, 38, e aqui eu concluo a pregação do apóstolo Pedro na casa de Cornélio. Ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Eu quero uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia! Irmãos, agora nós vamos para a prática. Amém? Em nome de Jesus, você vai ficar de pé no seu lugar. E eu quero passar algumas instruções para você. Algumas recomendações. Eu sei que tem pessoas que já estão se segurando. Amém? Existe um dom do Espírito Santo que é discernimento de espírito. E o homem de Deus, geralmente, ele sente o reino espiritual, ele sente as coisas que estão acontecendo. Você que quer, perceba que a decisão é sua. Ninguém vai falar assim, você é obrigado, jamais. A palavra foi pregada. Se você crê nessa palavra que você ouviu, e você quer ser tocado, impactado por Jesus, pode ter certeza que Jesus, ele vai impactar você. Ele vai libertar, ele vai curar, porque ele é o mesmo. Pastor, eu não quero, eu decido não querer. Pastor, eu respeito você. Amém? Nós temos uma ética. O meu trabalho, o que eu tenho obrigação de fazer é pregar. E por quem crer, eu devo liberar sobre a vida dessa pessoa aquilo que Deus colocou na nossa vida aqui. Os meus queridos irmãos, cooperadores do Evangelho comigo, que estão aqui. Amém? Amém, queridos? Outra coisa, eu vou começar orando por libertação. Você que quer ser liberto, você que creu, você que quer ser liberto, você vai olhar somente para Jesus. Esquece tudo. Se Jesus é tudo, se Jesus é a única esperança, então esse é o momento de você ser tocado por Ele. Você vai esquecer quem está do seu lado, você vai fechar os seus olhos, você vai colocar a mão no seu coração e você vai desencostar da cadeira. Você não vai ficar curioso, não importa o que está acontecendo na vida do outro irmão. Amém? Não importa, não é da nossa conta.
o que Jesus vai tratar do nosso lado. Quem está entendendo? Não é. Então nós precisamos ser maduros, nós precisamos saber que é real o que nós estamos vivendo aqui. E nós já sabemos disso, que hoje não é o primeiro dia que nós vamos fazer isso aqui. Amém, irmãos? Então, você que creu, você vai obedecer. Você vai fechar os olhos. E tem homens e mulheres de Deus aqui que vão orar por você. Pode ficar tranquilo, você não vai se machucar, não vai acontecer nada de mal. Jesus só quer te fazer bem. Amém? Jesus só quer te fazer bem. Tem homens de Deus para orar. O Senhor, Ele vai passar no meio de vocês. E Ele vai fazer a obra dEle, que só Ele pode fazer. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos orar. Amém? E o poder de Deus vai se manifestar. Depois que nós orarmos por libertação, nós vamos orar por cura divina. Quem é mesmo as pessoas que vão ser curadas? Quem vai ser curado? A senhora vai ser curada do quê? A senhora vai ser curada, olha, escute isso, é a primeira vez que está na igreja. A senhora vai ser curada de um problema e tem uma cirurgia. A senhora usa uma muleta para andar. A senhora não consegue andar sem a muleta. A senhora veio com uma, mas não consegue andar. Sem muleta não anda. Não anda, sem muleta. A senhora crê nesse Jesus que foi pregado aqui? A senhora crê? A senhora crê? É? Tá aqui. Me segue, em nome de Jesus. Pode vir. Vem. Vem dizendo assim: há poder no sangue de Jesus. Diga assim: há poder no sangue de Jesus. Vem, querida, vem. Você não vai cair não. Vem só um obreiro perto. Amém? Porque se for curado, todo mundo vê. Vai dizendo assim: há poder no sangue de... Vem dizendo melhor. Vem dizendo: obrigado, Jesus. Vem, vem. Pode vir. Vem 2 obreiros aqui. Vem, vem. Ela não anda sem muleta. Mas a partir de agora Jesus está tocando nela. E essa lágrima, esse choro, ele é de alegria. Esse choro. Gente, vocês perceberam uma coisa? Eu não orei por ela. Eu não coloquei nem as mãos nela. Agora eu estou colocando as mãos, como Jesus. Vem, minha querida, vem agradecendo, vem. Vem agradecendo, vem. Vem agradecendo. Vem agradecendo, vem agradecendo. Vem agradecendo. Vem agradecendo, aleluia. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. A poder no nome Preste atenção. de Jesus. Olhe para cá, olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim. Amém, amém, amém. Presta atenção. Presta atenção numa coisa que é muito sério que eu vou falar para vocês. Presta atenção. Nós não podemos adorar o milagre. Então eu quero palmas para aquele que opera milagres. 1 minuto aplaudindo Jesus. 1 minuto aplaudindo Jesus. Rabachora cantarabás. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Pra cantar. Há poder no nome de Jesus. Irmãos, vamos orar. Senão daqui a pouco nós vamos sair daqui 3 da tarde. Amém? Fecha os seus olhos. Deixa bem baixinho o teclado. Amém? Quem vai ser liberto? Quero saber quem vai ser liberto aqui nessa manhã. Liberto.
Pastor, eu serei liberto. Quem vai ser liberto? Aleluia. Qual o seu nome, querido?